fiquem à vontade aí. Seja uma dúvida pequena ou uma dúvida mais ampla, fiquem bem à vontade, tá? Desde que seja fácil, Eu né? tenho... Desde que a resposta seja simples e fácil. Seja fácil, né? E a gente sabe, né? Bom, essa mudança agora do artigo 12 da circular 3681, ele colocou um texto aqui, é o seguinte, vou repetir ele aqui. As instituições emissoras de moeda eletrônica devem manter recursos líquidos correspondentes aos saldos de moedas eletrônicas mantidas em contas de pagamento, acrescidos dos saldos de moedas eletrônicas em trânsito entre contas de pagamento na mesma instituição de pagamento. Você quer saber o que é em trânsito? Eu também queria saber, daí o pessoal do Mercado Pago me explicou. Numa reunião lá da Febraban, tinha uma pessoa do Mercado Pago que explicou que quando você tem um dinheiro carregado na sua conta eletrônica, lá no Mercado Pago, UOL ou qualquer outra empresa, você pede para transferir, vou transferir para a Tatiana, por exemplo, ou vou fazer um pagamento para um estabelecimento, ele vai transferir para a conta eletrônica desse estabelecimento, eles têm uma regra interna de 14 dias. Ou seja, esse dinheiro, por mais que seja um dinheiro eletrônico, por conveniência e acordo feito com essas empresas, eles demoram 14 dias para disponibilizar o saldo. Então, o Banco Central, preocupado com isso, e para evitar que esse saldo não fosse capturado no volume que tem que ser enviado para o Banco Central, ou seja, para evitar o risco sistêmico, ele alterou a regra justamente para cobrir esse fato. E eu acho que, no final do dia, isso também mostra, acho que uma tendência do Banco Central de querer acabar com esses prazos muito longos entre essas transferências. Então, já é mais um sinal. Então, é para capturar isso. Eu também não sabia, imaginava, eu não tenho conta eletrônica, então não sabia, né? Mas imaginava que era... Tá, mas dessa forma aí, eu entendo que isso também vai pegar o prazo de repasse para os estabelecimentos credenciados. Acho que não pega, não. Na verdade, porque não, isso é entre contas. Não existe, quando você é um credenciador, o credenciador não tem uma conta de pagamento do lojista. Tá? Perfeito. Então esse é o isso foi esclarecido no outro evento que nós fizemos no Banco Central. O credenciador não abre uma conta de pagamentos para o lojista. Perfeito. Tá ótimo. Então, esse ponto que você está falando, basicamente nós estamos falando de um P2P, né, alguma coisa nesse sentido. Né? A diferença é que a preocupação do Banco Central, de fato, não é com a redução desse gap. Né? O cara levar 14 dias para transferir da minha conta de pagamento na mesma instituição para a conta de pagamento do Bruno. Né? O problema não está no gap. O problema está o risco de crédito associado a esse gap. Certo? Quanto maior esse risco, quanto maior esse gap, maior o risco dele. Porque eu mandei transferir o dinheiro da minha conta para a conta dele. Enquanto o dinheiro não chega lá, ele está correndo o risco da instituição quebrar ou ele ter que fazer algum pagamento antes. Então, por isso que o Banco Central incluiu esse saldo, esse dinheiro que está em trânsito dentro da própria instituição. Tá? E aí até, acredito eu, até para evitar a mágica, né? Todo o sistema é muito criativo, dizer, não, esse recurso aqui está em trânsito, então ele não conta para meu recolhimento compulsório lá no Banco Central. É por aí. Acho que o colega lá queria fazer uma pergunta. Não. Aqui, desculpa. Então, primeiro... Isso, ele já estava na fila, desculpa. Tirar uma dúvida com relação à participação dos arranjos de pagamento no SPB. No meu entendimento, hoje, com exceção das liquidações com caixa, dinheiro em espécie, tudo já transita pelo SPB. DOC, TED, já tem mensageria específica, STR. O que vocês falam, o que vocês entendem como obrigatoriedade de participação de um arranjo no SPB? É necessariamente usar uma câmara de liquidação tipo a CILOC, por exemplo? Não. Eu posso te afirmar com certeza, e você está correto na sua afirmação, porque tudo que diz respeito ao sistema financeiro faz parte do sistema de pagamentos brasileiro. Né? Aí foi mais uma linguagem, uma figura de linguagem para poder justificar, levar isso para o guarda-chuva do Banco Central. Tá? Quem escreveu entendeu que o SPB é aquilo que está sob regulação do Banco Central. O que não está sob regulação do Banco Central estaria fora do sistema de pagamentos brasileiro. Mas a lógica, até pela definição de sistema de pagamentos, né, não permite que você exclua qualquer forma de pagamento com cartão, cartão pré-pago, cartão pós-pago, do sistema de pagamentos como um todo. Tá? Porque o sistema de pagamentos é definido como uma infraestrutura que permite aos participantes, aos agentes econômicos, liquidarem as suas obrigações de maneira financeira, essas obrigações financeiras, de forma constante, segura e confiável.
Mas há um pedido de autorização específico para participar do SPB. Mas isso não quer dizer que implique eu mudar o meu modus operandi hoje. Não. Eu acho que aí ele quis dizer, Djalma, pelo que você está falando, assim, mais sobre a ótica de sistema, sobre a visão ampla, do que do sistema, tecnicamente, de transferências. É isso. Se você ficar transferindo o dinheiro de uma conta eletrônica para outra conta eletrônica, você nunca vai passar para uma CIP, em tese você fica com esse dinheiro fora do SPB, do que você está imaginando de SPB. Quando você transformar isso em dinheiro e fazer um DOC e o TED, aí você cai no SPB que você está pensando. Mas, de fato, o conceito é o conceito amplo, né, de sistemas de pagamento no conceito amplo do Banco Central, que é ter preocupação. Né? Muitas vezes as pessoas, você usou a expressão correta, muitas vezes há uma tendência de confundir o STR, né, com o SPB. E não é verdade, o STR é parte do SPB. A compensação de cheques é parte do SPB. A CIP é parte do SPB. A BMF-Bovespa é parte do SPB. Tá? Nosso amigo ali, por favor. Bom, tem uma questão que foi levantada com relação à liquidação para o lojista, tá? Em função, até fazer o contexto aqui, em função dos operadores aí de celular, tá? Oferecerem um prazo, e tem essa questão do dinheiro em trânsito, tá? Para repasse do lojista para o distribuidor de recarga, que hoje gira em torno de 7 dias, podendo chegar a 15 dias, tá? Como esses são os principais candidatos aí no mercado de pré-pago, para quem está acompanhando, a serem redes de recarga, tá? A gente, pelo menos, criou um modelo lá em que a liquidação dessa carga que foi recebida por um lojista, tá? Para carregar o cartão pré-pago de um usuário, que ela fosse feita online através de uma conta de pagamento, tá? Então, quer dizer, como hoje a atividade do adquirente ela está muito ligada à questão da compra, eventualmente do saque, sempre fica devendo para o lojista, a carga ela tem uma natureza contrária, onde o lojista captura esse montante e tem que repassar depois para a instituição de pagamento compor a conta lá de depósito junto ao Bacen. Pergunta, tá? Uma vez que, muito provavelmente, esse é o caminho que a gente está vendo que vai seguir para carga. Se a liquidação com o lojista para uma compra que foi efetuada, tá, acontecer online, via P2P, isso causaria algum conflito com a solicitação de autorização para adquirência ou não? Então, vou dar um exemplo. Tá? Imagina uma banca de jornal, muito pequena, tá? E aí ela vai ser um ponto de captura de transação pré-paga, como acontece hoje para transporte celular. Tá? Então, o usuário, quando chega naquela banca de jornal, ele deixa o dinheiro para carregar o cartão dele com a banca, tá certo? E o modelo que a gente criou, ele tem uma conta, o lojista lá, né, o dono da banca, tem uma conta com dinheiro, como ele tem um capital de giro para poder comprar revista, etc., e vender, ele tem também para fazer essa carga. Então, a operação já nasce liquidada. Ele pega o dinheiro, guarda no caixa e a conta dele foi debitada transferindo o dinheiro para a conta do usuário. Se for uma compra ou um saque, a situação é inversa, né? Ou seja, o usuário vai transferir dinheiro para a mesma conta daquele lojista que ele utiliza para fazer recarga, compondo inclusive o capital de giro dele para fazer essas cargas. Isso entraria em conflito com a nova regra de adquirência ou não, pensando até no que vocês falaram aí, que uma das preocupações do Banco Central é de diminuir esse prazo realmente de dinheiro em trânsito para ter mais controle sobre o processo de pagamento aí no Brasil. Pergunta difícil sobrou, né? Não, duas coisas. Acho que assim, o que você está falando mostra que o seu gap de tempo é mínimo, né? Porque no fundo não existe. Então, acho que está totalmente de acordo com o que o Banco Central gostaria, na linha do que o Djalma disse. Ele não quer que esse gap de tempo traga risco de crédito para uma das partes do sistema. Então, o que você está fazendo é ótimo. Agora, na prática, o que você faz, quando a banca recebe o dinheiro, caixa, e ele automaticamente tem um saque da conta dele, uma transferência da conta dele para uma instituição de pagamento, P2P. Isso é uma transferência, isso é uma troca de posição contábil. Eu troquei caixa, troquei, na verdade, entrada caixa, saída depósito, mas no fundo não tem efeito jurídico nenhum, porque você está trocando dinheiro por dinheiro. Né? Então, não entraria em conflito com a regra da adquirência. Não entra. O que não muda, de qualquer forma, se o cidadão que fez a recarga, são dois movimentos, né? É o cash-in e cash-out que você está falando, perfeito? Eu estou fazendo o cash-in. Nesse momento que eu fui lá na banca, carreguei meu pré-pago, saí com ele, dormi com ele em casa, no final do dia, esse recurso você terá que recolher ao Banco Central.
sob a forma de grana ou título público federal. Morreu. Na verdade, até ele já nasce dentro da conta de depósito do Banco Central, porque, como você falou, é a transferência de dinheiro da mesma conta. Bom, são dois modelos. Tá? Eu não enxergo o que você está me falando passando na conta do Banco Central ou passando numa liquidação lá. Porque você tem duas formas. Uma, o teu ponto lá, teu ponto cash in, cash out, ele tem conta no mesmo banco onde você tem, ou ele tem conta em outro banco. Aí já faz coisas que já são completamente diferentes. Sim. Certo? Nesse caso, ele teria conta na instituição de pagamento. Esse é o Ele teria modelo. na própria instituição Exatamente. de pagamento. O dinheiro saiu de um, foi para o outro. Mas no final do dia você vai ter que ir Você lá vai ter que recolher. do Banco Central. Não tem choro. Não, claro, com certeza. Não tem compulsório, é 100%. Exatamente. E é 100%. Independente de estar em contas correntes, não, no final do dia você vai ter que ir lá e... Isso não fazer. muda. Perfeito. Eu só não sei se ficou claro, se existe um processo para autorização de um adquirente, o fato de estar usando o P2P nesse modelo que eu coloquei, se tem que pedir uma autorização do adquirente, que a gente entende que não. Não, Esse é o ponto. o que vai acontecer, a gente estava conversando sobre isso, transforma essa banca de revista ou a padaria numa ATM, que aceite depósito e faça saque, é a mesma coisa. Então, não tem diferença. Ok, vamos em frente. Pois não. Meu nome é Renata, eu sou advogada da Crédito Administradora, e eu queria levantar uma questão, não sei se vocês vão abordar depois, mas com relação ao conceito de arranjo fechado da nova circular, da 3705. A dúvida é um pouquinho específica. O que acontece é o seguinte: nós atuamos com uma bandeira própria, e nós celebramos parcerias para emitir cartões híbridos, então, private label, dentro dos parceiros, e numa modalidade bandeirado, que é para ser aceito por estabelecimentos credenciados pela Cielo. Então, na verdade, nós realizamos o credenciamento para os parceiros e, na modalidade bandeirado, temos o credenciamento da Cielo. Eu posso entender que eu sou um arranjo fechado, mesmo com a existência da Cielo, nessa relação? A questão não é a Cielo, a questão é a bandeira, porque você tem um produto embandeirado também, né? É um produto híbrido que faz os dois tipos de transação, a transação private e a transação embandeirada. Quando é bandeirado, você faz parte você está conectado a um outro arranjo aberto. Você é uma IP de um outro arranjo. Aí, quando é private, você pode ser o próprio instituidor do próprio arranjo. Mas aí o pessoal pode complementar aí. O Banco Central, numa das nossas reuniões, ele afirmou o seguinte: não importa o instrumento, importa o que você faz. Então, o instrumento é o mesmo plástico, só que você tem uma função desse instrumento, que é o private label, e outra função, que é um cartão embandeirado. Cada um segue suas próprias regras. A pergunta é: você precisa de duas autorizações? Acredito que sim, né? Se você, no bandeirado, se tiver numa bandeira que já é um arranjo relevante, Não, Visa, as Master, autorizações- com certeza. Não, se Como- for private, não. Se for uma não. bandeira Não, fechada... é que o private ela é uma instituidora de arranjo, entendeu? Exato. Então. A gente está entrando, no caso, com É, um pedido tá, de pode. instituidor de arranjo, mas nós estamos em dúvida se seria aberto ou fechado. A gente achava que esbarrava na questão da existência da Cielo, que também é credenciadora, no caso do bandeirado. Acho que a análise é um pouco diferente. A análise é: o seu produto bandeirado, vamos supor que tem Visa ou Master, acredito que é uma bandeira dessa, certo? Ou não? Não, é bandeira própria. Ah, então, por isso que eu estava achando que ela falou bandeira. Bandeira O que própria. eu quis dizer private é uma transação privada, não da bandeira própria dela, Isso. entendeu? A sua bandeira, ela é um arranjo, certo? Então é um arranjo. Então, qual é o volume deste seu arranjo? Se o seu volume desse seu arranjo passar um daqueles limites da volumetria, aí você tem sim que entrar com o pedido do Banco Central, você tem até novembro agora para entrar com o pedido, porque você tem o seu arranjo tem. Ah, mas eu uso a Cielo. A Cielo é só um mecanismo de conexão com o mercado. Você está usando os serviços da Cielo, mas a sua bandeira, ela é própria, ela tem suas regras próprias e você é uma instituição de pagamento, um incidor de arranjo de pagamento fechado. Agora, olha o seu volume. Se o seu volume está fora daquilo, você só precisa reportar. Se está dentro daquilo, você tem que entrar com o pedido. Né? E só tem que fazer assim também duas análises adicionais. Primeiro, onde esse cartão pode ser utilizado, porque na parte private ele pode ser utilizado apenas numa única rede de estabelecimentos, ele estaria fora da regra. Se ele pode ser usado em diferentes estabelecimentos, daí ele está dentro da regra se ultrapassar os limites.
E a segunda análise é quais atividades a Cielo realiza nesse caso. Se a Cielo atua também como credenciadora, daí você tem um participante nesse seu arranjo, então ele não pode ser considerado um arranjo fechado, porque você tem a Cielo como participante. Se a Cielo apenas atua como uma prestadora de serviço de rede, ela não está participando desse arranjo como credenciadora. Então, você faria todas as atividades dentro do arranjo, credenciamento, gestão e ser o instituidor de arranjo, então daí você teria um arranjo fechado. Então, tem que fazer uma análise com mais cuidado. Isso aí, a maioria das bandeiras próprias, as grandes redes são vans, né? Então, aí nesse caso não tem problema nenhum, né? O fato da Cielo estar envolvida nesse processo. Exatamente. Apenas se ela fizesse a liquidação, o trabalho de adquirência para essa bandeira. Exato.